Um dos clubes mais ricos do país, o Palmeiras, não para de perder jogadores. Contra-ataque é bom nada. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te explicar sobre essa política de Anderson Barros e Leila Pereira. Bora falar também sobre o São Paulo, que prepara uma grande festa para o seu torcedor nesse sábado. Por outro lado, a Arboleda mais uma vez deu mancada e será multado. Bora trazer informações do Corinthians. O principal destaque da Copa São Paulo de Juniores não deve permanecer no timão. Tem ainda informações sobre o Flamengo, que busca nessa sexta-feira fechar com o goleiro Santos do Atlético Paranaense. Tem ainda outras informações de mercado, Igor Rabelo podendo parar no Botafogo, muitas atualizações, por exemplo, no Santos, entre outros clubes, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para tentar falar sobre o máximo de clubes possíveis e deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada é fácil, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e fica sempre com a gente, beleza? Se curtiu o vídeo também, deixa like. Bom, bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem o grande Milton Neves como embaixador. Nesse sábado e domingo temos vários jogos super importantes. Destaquei as apostas ou as cotações de dois jogos decisivos. No sábado tem Fluminense e Flamengo. Vitória do Flu pagando R$ 5,14 para cada real apostado. Se você for no empate, R$ 3,47, a vitória do Flamengo pagando R$ 1,37. Quem apostou no Flu no meio de semana já se deu super bem na Sportbet BR. Tem também Palmeiras e São Paulo, jogo no domingo. Vitória do Palmeiras pagando R$ 1,57, o empate pagando R$ 3,06 e a vitória do Tricolor pagando R$ 4,15 para você aproveitar essas e outras cotações interessantes, como por exemplo do Campeonato Mineiro, Copa do Nordeste, entre outros. É bem fácil, pega o link que eu vou deixar no comentário do fixo, faz seu cadastro na Sportbet BR e você vai se dar super bem. Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Andreas Pereira. Contei para vocês há semanas que dentro do Flamengo existia enorme resistência à compra do volante. O departamento de futebol já se acertou com o Manchester United para a aquisição do volante. 10 milhões e meio de euros, só que outros departamentos do Flamengo são absolutamente contrários a essa compra por entenderem que o jogador não merece ser adquirido, caiu demais de produção. E nesses últimos dias surgiram dois clubes interessados em levar o Andreas Pereira a partir de julho. São eles o PSV da Holanda e o Lyon da França. Dentro do Flamengo, essa notícia foi bastante festejada, ao que parece o Andreas não fica. Outro que está de saída do rubro-negro é o lateral esquerdo Ramon, que perdeu espaço recentemente e vai ficar ainda mais sem espaço depois da chegada do Ayrton Lucas. Até por isso o Ramon, que é revelação da base, deve jogar por empréstimo até o fim da atual temporada no Atlético Goianiense. Seguindo com o giro de notícias, quero contar que Vinícius Júnior deve ter nos próximos dias o anúncio da sua naturalização espanhola. Dessa maneira ele deixa de ocupar vaga de estrangeiro no time do Real Madrid e se torna um jogador ainda mais valioso aos olhos do mercado europeu, porque pode jogar sem ocupar essa vaga de gringo. Já a final da Copa do Nordeste teve seu primeiro jogo disputado nessa quinta-feira, empate em 1-1 entre Sport e Fortaleza. O Fortaleza saiu na frente e no finalzinho o Bill, ex-jogador do Flamengo, que estava na Ucrânia até outro dia, marcou o gol de cabeça para garantir o empate, decisão marcada para Fortaleza. Legal registrar que a Arena Pernambuco teve, nessa quinta-feira, recorde de público e de bilheteria em jogo com clubes, excluindo obviamente seleções e a Copa do Mundo. A última notícia do giro, para falar que o Ituano é o mais novo campeão do Troféu do Interior. Nessa quinta-feira fez 3-0 no Botafogo em Ribeirão Preto. Os gols do Ituano foram marcados por Rafael Pereira, Ailon e Igor Henrique. Mais uma vez o Ituano sendo campeão, é o bicampeonato do Torneio do Interior. Bora falar agora sobre o Botafogo e a busca por reforços. Vocês têm perguntado muito sobre lateral esquerdo. Nessa quinta-feira conversei com um dirigente do Botafogo. Esse dirigente não cravou que já existe um lateral contratado, mas disse que as negociações estão bem encaminhadas. O nome não pode ser revelado, pelo menos por enquanto. A ideia é que esse anúncio aconteça assim que for concretizado o acordo. E essa pessoa me contou que é preferencialmente ou potencialmente mais fácil trazer um jogador, esse lateral esquerdo, que está negociando do exterior do que do Brasil. Outra informação importante que envolve o Botafogo. Igor Rabelo, que interessa ou que pertence ao Atlético Mineiro, interessa ao Botafogo. Informação que me foi confirmada pelo André Cury, que é representante do Igor Rabelo, zagueiro que não tem tanto espaço no Atlético e já foi bastante vitorioso com a camisa do Fogão.
Bora falar agora a respeito do Fluminense, que quer usar essa sexta-feira como dia D para a aquisição do goleiro Santos. Entre Flamengo e Santos já existe um acordo há bastante tempo. O goleiro passaria a ter 70% de aumento nos salários na comparação com o que ganha no Atlético Paranaense e assinaria um contrato de 4 anos. Falta o principal acordo entre o Flamengo e o Atlético Paranaense. O Fla fez uma primeira proposta de 2,5 milhões de euros, o Atlético pediu 3,5. O Fla sinalizou com algo na casa dos 2.800 e promete uma última proposta para essa sexta com valores um pouco mais altos, ainda distantes dos 3,5 milhões de euros. Essa sexta é decisiva, caso não consiga contratar o Santos hoje, o Flamengo não poderá inscrevê-lo na fase de grupos da Libertadores. As inscrições terminam nesse sábado, mas você precisa registrar o atleta nessa sexta. Então teremos o fim da novela Santos, goleiro do Atlético Paranaense, em relação ao Flamengo. Bora falar agora a respeito do Cruzeiro. Quinta-feira tensa nos lados da Raposa, ocorreu uma reunião entre o presidente Sérgio Santos Rodrigues, seus dirigentes, o Pedro Mesquita, que é o diretor da XP, e alguns conselheiros do Cruzeiro. A ideia era tirar dúvida desses conselheiros de olho na reunião da próxima segunda, reunião que vai definir se o Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprova ou não as exigências, as mudanças exigidas pelo Ronaldo para a assinatura da compra da SAF. Houve muita tensão. Senti que muitos conselheiros estavam só dispostos a aparecer, queriam chamar atenção, queriam expor suas ideias. De qualquer forma, várias perguntas foram respondidas, não só pelo Sérgio Santos Rodrigues, como por exemplo, pelo Pedro Mesquita. E a impressão que se tem entre dirigentes do Cruzeiro é de que na segunda-feira vai haver a aprovação, até de forma bastante grande, dessa mobilização. Ou seja, Ronaldo passará a ser o dono de forma oficial do Cruzeiro. E isso é super importante por um motivo específico. O Cruzeiro tem até dia 12 de abril para registrar atletas. É em 12 de abril que se encerra a janela. Nesse momento, o Cruzeiro tem duas punições contra si. Uma de 2 milhões e 200 mil dólares da FIFA, referente à compra do Caicedo, é um transfer ban. O Cruzeiro está impedido de contratar jogadores ou de registrar jogadores. Tem ainda mais uma dívida de 1 milhão e 100 mil reais, que é na Corte Nacional CNRD, aqui no Brasil, por causa de uma dívida com o Atlético Acreano. O Ronaldo Fenômeno espera por esse desfecho na segunda-feira para se tornar dono e injetar mais cerca de 15 milhões de reais para resolver esses dois problemas. Só a partir daí o Cruzeiro vai estar liberado para contratar e registrar atletas. Essa é a ideia para reforçar o time de olho na disputa da Série B. Caso, por exemplo, na segunda-feira não exista aprovação da SAF, o Cruzeiro certamente não terá reforços, pelo menos nas 15 primeiras rodadas da segunda divisão. A janela de transferência só reabre no mês de julho, por isso tanta pressa pelos lados do Cruzeiro. Bora falar agora a respeito de Santos. Bryan Angulo e Julio já estão acertados com o Peixe e serão reforços para a temporada. Dois jogadores equatorianos bastante interessantes. Vou começar falando sobre o Johan Julio, que veio da LDU por empréstimo até maio do ano que vem. Atleta titular absoluto por lá, já fez gol em Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, Flamengo, em competições internacionais. Já havia chegado na quinta-feira ao Santos. Já o Bryan Angulo, centroavante de 26 anos de idade, pertencia ao Cruz Azul até a metade do ano, acabou sendo liberado e é esperado nas próximas horas para assumir como reforço, como camisa 9 do Peixe. A curiosidade é que em 2019 o José Carlos Pérez, então presidente do Santos, tentou contratar esse atleta. Ele pertencia ao Emelec e a pedida foi de 26 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Peixe considerou o valor muito alto, o Angulo acabou indo 6 meses depois para o futebol mexicano. 20 milhões de reais a negociação na oportunidade. Para fechar com o Peixe agora, o Angulo abriu mão de 2 salários, além de premiações que teria direito a receber, tudo para poder facilitar a negociação e conseguir a liberação do Cruz Azul. Centroavante de 26 anos de idade, que chega com um dos maiores salários do elenco, cerca de 500 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Só para fechar o pacotão de notícias do Santos, tanto o Bryan Angulo quanto o Julio têm muitas aspirações para essa temporada. Eles querem jogar bem no Santos, se valorizarem, para poderem disputar a Copa do Mundo. O Equador está entre os classificados para o Mundial do Catar. Bora falar agora sobre o Corinthians, que não deve comprar a sua principal joia da Copa São Paulo de Juniores. Me refiro ao Giovani, que foi o artilheiro do time na Copinha.
Desde a temporada passada joga no Sub-20 do Corinthians, já havia sido destaque no Brasileiro, no Paulista e depois na Copa São Paulo de Juniores. Para quem não conhece esse meia atacante, que tem só 18 anos de idade, havia sido contratado por empréstimo do Capivariano. O grande problema é o valor da compra do atleta, 3 milhões de reais. E o Capivariano tem insistido que vai exigir tal compensação financeira para que o martelo possa ser batido. Contrato de empréstimo do Giovani com o Corinthians termina em 13 de julho. O Corinthians ainda tem algumas semanas para decidir se compra ou não o atleta. A ideia é só comprar se ele for aprovado pelo Vitor Pereira. Até tem feito alguns treinos no time principal. A ideia é que ele fosse utilizado durante o Campeonato Paulista para ganhar mais minutos e para ter essa experiência no time de cima. O Vitor Pereira entende que ele ainda não está pronto para atuar com frequência e ele vai precisar correr contra o tempo para mostrar utilidade, caso contrário será devolvido ao Capivariano. Para mim, um grande equívoco do Corinthians nessa situação foi cometido quando da contratação do atleta. Não é natural, não é normal você contratar um jogador para base com uma opção de compra de 3 milhões de reais. Isso faz com que qualquer transferência seja bem complicada. Já havia acontecido algo parecido com o Cauê, que tinha vindo do Novo Horizontino por 2 milhões de reais. Até fez bastante gol na base, mas o valor foi pouco convidativo. Desde que chegou ao Timão, o Giovani disputou 28 jogos, marcou 20 gols e deu 3 assistências, números bem legais. 20 gols em 28 jogos, se a gente somar mais 3 assistências, é uma participação de quase 1 gol por jogo, incluindo assistências e também gols marcados. Quero falar agora sobre o São Paulo. Com a notícia do treino aberto, marcado para esse sábado, a boa notícia pro tricolor. O presidente Júlio Casares decidiu abrir o Morumbi para que o torcedor possa se despedir do time antes da partida no Allianz Parque. Você sabe que o jogo no domingo, na Casa Palmeirense, só terá torcedores alviverdes, por isso essa homenagem ao São Paulino. Serão 60 mil ingressos à venda. Por que à venda? São Paulo entende que se colocasse ingressos gratuitos ou entrada franca, poderia causar confusão. Com o ingresso a R$2, esse vai ser o valor simbólico cobrado. A estimativa, a impressão que o São Paulo tem é de que não vai haver confusão na entrada do estádio. Esses ingressos podem ser comprados de forma antecipada e estão à disposição. As arquibancadas térreas e as arquibancadas normais. As cadeiras cativas não estão à venda, elas estão disponíveis apenas para os conselheiros. A entrada no Morumbi vai se dar a partir das 8 da manhã. O torcedor pode chegar um pouquinho mais cedo, o treino começa às 10 horas. Antes de mudar de assunto, só contar sobre o Arboleda, que mais uma vez gerou problema. Zagueiro equatoriano que jogou com a sua seleção na partida contra a Argentina na terça-feira. Ele atuou os 90 minutos do empate em 1-1. Não se apresentou ao São Paulo nessa quinta como era esperado. Dessa maneira, nessa sexta será multado. O valor da multa ainda não está definido. Conversei com o Júlio pela manhã, nessa manhã de sexta, e ele disse que vai se sentar com o Arboleda, vai ouvir as explicações dele e a partir daí vai estabelecer o valor e o peso da multa. A tendência é que seja uma multa alta, até porque o Arboleda é extremamente reincidente. E enquanto o Arboleda deu mancada, 2 jogadores do adversário fizeram exatamente o oposto. O Everton estava jogando com a seleção brasileira, pediu para ser liberado mais cedo, até a justificativa é de que ele estava contundido, mas depois descobrimos que não havia contusão nenhuma, ele jogou como titular na quarta. Já o Gustavo Gomes, com a sua seleção no Paraguai já eliminada, o Gomes forçou um cartão amarelo na penúltima partida, não enfrentou, não jogou pelo Paraguai na última partida na terça-feira contra o Peru e também esteve em campo pelo Verdão. Então 2 palmeirenses forçaram a situação na seleção para jogar. Já o Arboleda atuou pela seleção equatoriana e ainda deu mancada, não chegando a tempo na quinta-feira. O Arboleda deve ficar de fora ou pode ficar de fora da partida de domingo. Essa decisão do Rogério Ceni. Enquanto isso, o Moreira volta a ficar à disposição na lateral direita. O Moreira que servia a seleção portuguesa sub-18. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que não para de se desfazer de atletas, diminuindo seu elenco. É curioso isso. O Palmeiras fechou a temporada passada com um superávit superior a 100 milhões de reais. O Palmeiras que se aproximou de R$1 bilhão de receita em 2021. O Palmeiras que tem uma das melhores condições financeiras do país, mas que tem diminuído seu elenco de forma gradativa. As contratações para a temporada foram de Marcelo Lomba, goleiro, Murilo, zagueiro, Jailson, zagueiro, Atuesta, Jailson, volante, Atuesta, volante e Navarro, atacante. 5 reforços. Desses 5, quem tem atuado com mais regularidade como titular é o Murilo. Todos os outros são reservas. Reparem agora a quantidade de atletas que deixaram o Palmeiras. Jailson, Vitor Luiz, Lucas Esteves, Felipe Melo,
Matheus Fernandes, Patrick de Paula, Lucas Lima, Luiz Adriano e William Bigode. Nem estou considerando o Borja nessa conta. São 9 atletas que saíram para 5 que chegaram. Conta negativa de 4. Mas não para por aí. Nos próximos dias o Palmeiras vai perder o Daverson, isso já é oficial. Contrato do Daverson com o Palmeiras termina na metade do ano. E o Renan deve ser emprestado a partir da próxima segunda-feira para o Red Bull Bragantino, aumentando ainda mais essa desvantagem do elenco palmeirense. 11 atletas deixando o clube e só 5 chegaram. Nada contra aqueles que saem, mas a grande reivindicação interna, até entre dirigentes do Palmeiras, é por que tanta fragilidade e morosidade na hora de contratar? O centroavante é pedido desde março do ano passado. Agora também existem outras lacunas. Se, por exemplo, o Danilo for vendido na metade do ano, e o Danilo deve ser muito assediado por clubes da Europa, o Palmeiras já terá perdido o Danilo, o Patrick de Paula e o Felipe Melo, 3 jogadores da mesma posição, enfim. Gostaria de te ouvir sobre esse tema, como é que você tem visto a postura da Leila na busca por reforços e também de Anderson Barros, que é o responsável por buscar essas contratações. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever, comentar, aquela coisa toda. Se inscreva também no nosso canal de cortes, fechou? Abraço, tchau!